Mas quando você estuda isso aí com organização, tá? Tudo se clareia e você vai ver que isso aí é bem tranquilo de você entender, tá? Então vamos lá. E na medida que você vai executando, vai usando, né? Isso aí vai tendo, né, a convivência com a música, né? Com os elementos que compõem ela, você vai cada dia mais entendendo mais ainda, beleza? Então vamos lá. Aí você pode ver o gabarito na tua tela aí, tá? Então logo de cara a gente vai ver aí o Dó, tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aquele campo harmônico de Dó, né? Acima deles, no meio de... entre meio um e outro, aí você vai ver, né? Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom, tá? O que quer dizer isso aí? Isso é uma organização, tá? Uma organização tonal. Então quer dizer que todos os demais tons vão ter que obedecer, tá? A regra que o campo harmônico de Dó, tá? Impôs, tá? Logo mais acima você vai ver aí acima do Dó, tá? Um T de tônica, tá? Pode ser primeira também. O Ré como segundo grau, o Mi terceiro grau, o Fá quarto grau, o Sol quinto grau, o Lá sexto grau, o Si sétimo grau. E esse Dó aí na frente, oitavo grau, tá? Se você fizer uma escala, você vai ver que esse Dó aí, tá? É bem mais agudo, tá? No caso da escala diatônica. Claro que não é o nosso caso aqui, mas a gente tá falando de harmonia, mas é bem a mesma ideia. Então vamos lá, olha só. O que acontece, tá? É que a gente tem, dentro de cada um desses campos harmônicos, geral, a gente só pode ter 6 tons, tá? Quer dizer, então, que dentro de uma progressão harmônica, no tom maior, a gente só tem 6 tons, beleza? E isso é determinado tanto no campo harmônico, como nas escalas maiores também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá ver agora aqui qual é a lógica disso aí. Então, a gente tem o Dó. Repara que do Dó pro Ré, a gente só tem um tom, assim como tem, tá? A regra aí, ó. Do Dó pro Ré, a gente tem um tom. Então, quer dizer que do primeiro pro segundo grau, a gente só pode ter um tom, tá? Do Ré pro Mi, a gente também tem um tom. Então, do segundo pro terceiro grau, a gente também só pode ter um tom. E do Mi pro Fá, repara que a gente tem meio tom, ou seja, um semitom, né? Então, já vou adiantando que essa regra ela serve para os demais tons, viu? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que do terceiro para o quarto grau, a gente só pode ter meio tom, tá? Então, isso quer dizer que do primeiro, né, para o quarto grau, a gente só pode ter 2 tons e meio. Se você pegar o campo harmônico dos outros tons, por exemplo, de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até o Si, você vai ver que até o terceiro, o quarto grau, tá? Você vê alguns sustenidos, como no caso do Ré, o Fá está sustenido. Por que isso? Porque do terceiro para o quarto grau a gente precisa ter só meio tom. Se tivesse Fá, tinha um tom, tá? Do terceiro para o quarto grau, então estava errado. A mesma situação acontece com o Sol, tá? Do Lá, a gente vê que tem um Lá aqui, do Lá para o Si, né? A gente... do Lá para o Si bemol, tá? A gente tem, né? Você vê que a gente tem Si bemol. Por quê? Porque se fosse lá para o Si, a gente teria um tom do terceiro para o quarto grau. Então estaria errado, tá? Então estaria errado. Então, no caso do Sol, você vê que o Si do Si para o Dó só tem meio tom, então tá certo, né? No caso do Lá, a gente vê que é Dó sustenido para o Ré, do terceiro para o quarto. Também tem que ter meio tom, por isso tem esse Dó sustenido aí. No caso do Si também, Si, Ré sustenido, tá? Do terceiro para o quarto a gente tem um Ré sustenido. Por que isso? Justamente porque se eu colocasse Ré aqui, teria um tom, tá? Do terceiro para o quarto e estaria errado. Então tem que ter só meio tom, tá? Então vamos voltar lá para o Dó e vamos ver o seguinte, olha só. O que acontece aqui é que do primeiro para o quarto grau a gente precisa ter apenas 2 tons e meio, tá? Então vamos lá, do Dó pro Ré a gente tem um tom, tá? Do Dó pro Ré do Dó pro Ré a gente tem um tom. Do Dó pro Mi a gente tem 2 tons e do Dó pro Fá a gente tem 2 tons e meio. Então quer dizer que no caso de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, também tem que seguir essa regra. Tem que ter 2 tons e meio do Ré até o quarto grau dele, que é o Sol. Tem que ter 2 tons e meio do Mi até o quarto grau dele, que é o Lá. Tem que ter 2 tons e meio do Fá até o quarto grau dele, que é o Si bemol. Tem que ter 2 tons
tem que ter 2 tons e meio do Sol até o quarto grau dele, que é o Dó. Tem que ter 2 tons e meio do Lá até o quarto dele, que é o Ré. Até o quarto grau dele, que é o Ré. Tem que ter 2 tons e meio do Si até o quarto grau dele, que é o Mi, tá? Então, por isso que entrou esses sustenidos e bemóis aí, tá? Então, tá bem fácil de você entender e ao longo a gente vai, né, entender mais ainda. Então, vamos lá, vamos voltar pro Dó aqui de novo. Então, quarto grau de Dó é Fá, tá? E o quinto grau de Dó é Sol. Então, do Fá pro Sol só do Fá pro Sol tem mais um tom. Então, agora gera 3 tons e meio até o quinto grau. Do Dó até o Lá, tá? Do Sol até o Lá, a gente tem um tom. Então, mais um tom. Então, quer dizer que do Dó até o Lá, tá? A gente precisa ter 4 tons e meio, tá? Então, do Lá até o Si, a gente tem mais um tom. Então, quer dizer que inteirando 4 tons e meio com mais um tom, 5 tons e meio, tá, galera? E do Si até o Dó, a gente tem meio tom, tá? Então, quer dizer que dentro, tá? Dentro do campo harmônico, a gente só tem que ter 6 tons, tá? A gente só tem que ter 6 tons dentro desse campo, tá? Então quer dizer, repara agora do sétimo, vamos agora frisar aqui do sétimo para o oitavo. Repara que do Si para o Dó, aqui em cima, a gente só tem meio tom. Então quando entra aqui no caso de Ré, que entra esse Dó sustenido aqui, justamente é porque do sexto para o sétimo a gente só tem que ter meio tom. Então por isso que entra esse Dó sustenido aqui, tá? Para inteirar, tá? Para seguir a regra aqui de cima aqui, tá? Do campo de Dó. Que essa regra tem que ir, valer para o campo todinho. Para os demais tons. Então, Dó sustenido para o Ré. Aqui, logo no caso de Mi também, a gente tem um Ré sustenido para o Mi, por conta disso, tá? Porque do Ré para o Mi tem um tom, então tem que ser Ré sustenido para gerar meio tom do Ré sustenido para o Mi, tá, galera? Aqui no caso do Fá, a gente vê que o Mi é o sétimo grau do Fá, então tá certo. Do Mi para o Fá a gente só tem meio tom, então tá correto. Aqui no caso de Lá, a mesma coisa, ó. Do Sol para o Lá, no campo de Lá, você vê que do Sol para o Lá a gente tem um tom. Então a gente precisa, tá? Alterar aqui o Sol, colocar para Sol sustenido, para que gere só meio tom do sétimo para o oitavo grau. E no Si também a mesma coisa, tá? Do Lá para o Si a gente tem um tom, então precisa alterar, colocar para Lá sustenido, tá? Para gerar só meio tom, tá? Do sétimo para o oitavo grau. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Estude isso aí com calma, tá? E logo a gente, nas aulas sequências, a gente vai entender mais ainda sobre esse assunto.